E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer um stand básico do zero até a apresentação final para o seu cliente utilizando o 3S Max e o Corona. Eu vou pegar desde as referências, passando por modelagem, iluminação, texturização, composição, renderização final, fazer toda a parte de planta baixa e elevação para poder fazer um enxoval para você poder enviar para os seus clientes. Esse conteúdo é muito bom para você que nunca fez um projeto nunca na sua vida ou até mesmo que você já trabalha na área e quer entender como funciona outros modos de trabalhar. Então fica comigo até o final desse vídeo que o conteúdo está muito bacana. E o meu nome é Douglas Faustino e eu falo sobre projetos de eventos. Se você gosta desse conteúdo, se considere se inscrever nesse canal porque me ajuda muito a poder fazer mais conteúdos como esse e dar um like nesse vídeo também que me ajuda demais. E bora pro vídeo. E nós temos alguns exemplos de stands com a montagem básica. Aqui é uma feira vista de cima, né? Então você consegue perceber aqui é uma montagem básica que repete a tipo padrão. E aqui atrás alguns stands já são diferenciados. Aqui eu tenho outro exemplo também de stand na montagem. Com esse tipo de, ele vai ser entregue com esse tipo de estrutura, que é carpete no chão, algumas paredes e uma testeira e um teto vazado. Alguns exemplos de stands no exterior. Aqui a gente tem até a localização deles e o nome do cliente. Aqui é um outro exemplo, seguindo o mesmo padrão, só que aqui a gente tem uma testeira um pouco diferente e também o balcão é construído. E um conjunto bistrô um pouco diferenciado. Isso aqui é uma montagem que eu tirei, você percebe que é parede, testeira simples, umas luminárias, 2 balcões. Esse cliente pendurou alguns papéis. Esse daqui provavelmente encontrou a estrutura padrão e colou o folheto dele para poder divulgar alguma marca, algum produto. Mas a testeira é o adesivo padrão da montadora, nem é um adesivo com o logo do cliente mesmo. É um outro exemplo, uma estrutura básica, carpete no chão, parede, testeira, balcão, mesa. Só que aqui a testeira é um pouco maior e aqui o cliente colocou o adesivo dele com a própria marca do adesivo. Então já é um pouco diferenciado. E acredito que esse banner ele trouxe mesmo e pendurou aqui e temos uma prateleira. E aqui é um outro exemplo. Aí eu queria mostrar para vocês que esse daqui já está montado. Era uma parede com balcão, só que esse é um balcão vitrine e tinha umas prateleiras, ele colocou já os produtos para vender. Se você reparar bem, aqui nós temos o cliente colocou até na testeira pendurado em cima da marca dele. Acontece. A função da montadora oficial é entregar a estrutura, o que o cliente vai colocar depois é por conta dele. É um outro parecido com esse daqui que eu te mostrei, só que esse daqui, o cliente trouxe o banner próprio e não aplicou imagem nenhuma nas paredes. Esse cliente, por sua vez, ele aplicou imagem nas paredes, que provavelmente foi a montadora, e tem um balcão. E é esse tipo de projeto que eu vou falar para vocês como fazer. E eu vou me basear nesse daqui, vai ser um projeto rápido para a gente finalizar logo. E repare que uma coisa sobre a gente vai falar do background dos projetos, nós sempre vamos ter backgrounds diferentes, tanto aqui, quanto aqui, como aqui também, e a gente não sabe onde os nossos projetos vão ser aplicados. Por isso mesmo, é muito mais comum a gente colocar um fundo infinito, que é um fundo que quando eu falo de fundo infinito, é colocar um fundo totalmente preto, totalmente branco, ou um gradiente, ou colocar um galpão, somente com teto, porque a gente nunca sabe como vão ser os vizinhos, então a gente quer sempre mostrar o nosso projeto e focar o nosso projeto. Porém, nos outros projetos então a gente vai para o 3ds Max. Eu tenho aqui um arquivo do zero mesmo, eu vou clicar nessa viewport, vou maximizar ela, vou primeiro clicar no botão direito na Home Grid e colocar 100 centímetros, eu vou criar uma plane, vou ligar meu snap e eu coloquei 3x3. Eu vou zerar os segmentos dele. E por que 3x3? Aqui eu sei que é 3x3 porque nós temos essa parede de octanorm. O conjunto sempre vai ser 1 metro. Esse, ainda mais quando é modular, ele nunca vai ter outra medida. Ou é 50 ou é 1 metro. De vez em quando tem algumas medidas 75, mas aqui eu já consigo perceber que é 3x3. Fiz 3x3 aqui. Eu tenho já o perfil do montante aqui que eu dei merge de um projeto que eu já tinha. E perceba que está segmentado, já falei com vocês, mas eu vou aqui nessa aba de interpolação e vou colocar em adaptivo e pronto, agora ele está melhor. Esse montante provavelmente vai ter 2,20 metros, então vou deixar com a medida certa. Vou colocar ele dentro do meu projeto, ali na área, vou trazer para cá, alinhei com a malha, vou trazer a travessa para cá, vou alinhar a travessa com um montante, vou fazer uma cópia desse montante, aqui ele já está alinhado, está na medida certa, esse montante também, eu vou alinhar ele aqui, então eu vou selecionar esses vértices,
e alinhei aqui. Selecionei e alinhei dos dois lados. Vista frontal, vou fazer uma cópia dele para poder colocar na parte de baixo. Essa travessa está com 7 centímetros de altura. Eu não tenho certeza se essa travessa está na medida certa. E é isso mesmo, essa Z560, ela tem duas aberturas, ela tem 7 centímetros. Então aqui está certo, então não vou mexer. Criar um box que vai fazer a função da minha parede. Vou deixar esse box facetado. E para poder ter mais precisão, vou aplicar um Editable Poly e vou selecionar aqui o eixo Y e alinhar aqui. Agora eu tenho certeza que ele está alinhado em todos os eixos. E eu criei essa parede. Agora com esse Editable Poly, eu vou colapsar, convert to Editable Poly, e eu vou atachar esses montantes. Isso daqui ele está pedindo falar sobre os IDs, eu vou falar daqui a pouco. Eu vou colocar só para tudo. Eu criei essa parede, agora tudo isso é um bloco só. Eu vou abrir meu Isolate Material. Antes de tudo, eu vou mudar para Corona. Eu vou criar um material Multi-Sub-Object. Eu vou configurar 2 IDs. E eu vou aplicar este material nessa parede. Eu apliquei esse material nesse modelo. E agora eu vou vir aqui e vou pegar... Coloquei no slot 1 um cromo. E no slot 2 eu vou pegar um plástico. Agora eu preciso especificar os IDs. Então eu vou aqui para... Eu vou selecionar o Element. Vou selecionar minha parede e vou vir aqui em Polygon Material IDs e vou colocar minha parede como ID 2. Essa parede vai ter este material aqui que está no slot 2. Eu poderia vir aqui e selecionar um por um, mas como eu tenho essa parede e quero selecionar todo o restante, eu posso dar um Ctrl I e eu posso configurar esse ID como ID 1. E pronto, eu já tenho a minha parede pronta. Aí eu renomeei esse objeto. E eu renomeei porque eu vou colocar esse objeto dentro da biblioteca e disponibilizar para vocês não terem que fazer esse processo. Ele já está pronto, então não precisa ter que fazer duas vezes. Então isso é uma forma de você também poder criar sua biblioteca, mas só que eu já criei e já vou disponibilizar para vocês. Então, com esse módulo pronto, eu posso vir aqui e vou dar um copy. Posso fazer uma instância, que não vai fazer tanta diferença aqui. Eu vou fazer uma cópia, porque... Talvez eu aplique uma imagem, então vou colocar como cópia, vou colocar outra cópia, vou fechar aqui na janela, fazer a seleção de todas as paredes, vou apertar o Shift e rotacionar 90 graus, fazer como cópia, vou movimentar aqui, movimentar livre, e quando eu chegar aqui, eu colo um por cima do outro. E você viu que eu coloquei dois objetos sobrepostos aqui. Se eu trabalhasse com V-Ray, ele ia dar um problema no render, mas como a gente trabalha com Corona, não tem problema nenhum. Vai ser mais fácil trabalhar desse jeito e a gente não vai ter problema no render, porque no V-Ray dava sombra. Mas aqui a gente já consegue resolver, não precisa se preocupar com isso. Eu vou copiar essa parede e vou colocar para cá. Só que aqui eu vou fazer essa travessa, abrir o Editable Poly, vou no Element, vou deletar este daqui. É importante ter feito a cópia sem ser instância, porque se eu tivesse em instance... a gente estaria modificando as outras paredes, mas como eu fiz uma cópia, não tem problema. Eu preciso que essa travessa tenha 17 centímetros e meio. Para não ter que ficar fazendo conta, que eu acho mais simples, eu selecionei aqui, coloquei esta, vou facear a borda de baixo com a borda de cima. Vai dar um bug na malha, mas é momentâneo. Eu vou colocar menos 17,5. Pronto, eu fiz a minha travessa aqui no tamanho que eu quero. Agora eu vou pegar esses pontos embaixo e alinhar na parte de baixo da minha travessa, e agora minha Z500 está pronta. Só que aqui, se você vai ver que o gizmo ele está fora da peça. Para a gente poder modificar a posição do gizmo, a gente pode vir aqui neste modificador de hierarquia, afetar o pivô, então a gente pode movimentar o pivô. Eu vou colocar só para centralizar no objeto. E a gente deseleciona. Agora o gizmo está no centro do objeto. Eu vou fazer uma cópia deles, colocar duas aqui. Vou selecionar as outras duas, rotacionar 90 graus e colocar na posição correta. Movimentação livre até chegar próximo. Quando chegar próximo, eu ligo o Snap com S e alinho e tá pronto. E como eu te falei, como no Corona a gente não tem problema de sombra, eu tenho objetos sobrepostos aqui. Eu prefiro ter esses objetos sobrepostos do que ter vários modelos, porque a outra opção seria eu vir aqui em Element e, por exemplo, deletar um desses montantes. Esse aqui seria até a forma mais correta. Mas para poder ser prático no nosso dia a dia, eu acabo deixando eles. E agora eu preciso só descer esse montante para cá. Eu posso pegar este montante aqui, apertar em F7
Shift Ctrl DC. Eu quero fazer uma cópia só que como objeto. Não vou colocar nome nenhum nele. Vou tirar da seleção de Element. Vou selecionar este montante e vou descer ele até o chão. Vou alterar o pivô dele, vou colocar no centro do objeto. Tem objetos sobrepostos, mas só que no render isso não vai fazer diferença e vai ser mais prático para a gente no dia a dia. Ou você pode deixar aqui também só para ser mais perfeccionista, se você quiser. Você pode trazer para a parte de baixo, mas o resultado vai acabar sendo o mesmo. Na verdade aqui no meio a gente tem essa testeira, então eu vou deletar essas duas e eu vou modelar essa testeira a partir desta parede. Vou colocar aqui com a parte de baixo da Z500 e eu acredito que ela tenha, acredito que sejam 50 centímetros. Então eu venho aqui no Y e coloco 50 centímetros. Aqui eu tenho uma parede de 1 metro por 0,50. Vou fazer uma cópia, chegar bem próximo aqui e alinhei quando eu cheguei estiver próximo. E aqui nossa estrutura está pronta. Só lembrando que eu estou renomeando aqui, você não precisa necessariamente renomear essas peças. É uma organização que eu faço, que eu gosto, e eu estou fazendo essa organização que eu vou disponibilizar na biblioteca para vocês, até para ser mais fácil de achar quando vocês forem procurar. Mas se você quiser deixar só a modelagem, por exemplo, aqui que é um piso, deixar como plane, não tem problema. Aqui ficou como objeto. Renomear depende da sua organização. Mas aqui eu terminei, eu nem salvei esse arquivo ainda, eu vou criar uma câmera. Eu vou criar uma câmera e vou colocar uma eu vou fazer essa câmera em 45 graus para poder conseguir pegar as duas frentes dele. Vou selecionar a câmera, eu também gosto de selecionar a câmera, eu coloco 000. Quando eu abrir um arquivo para dar merge, a câmera sempre vai ser a primeira, por isso que eu coloco esse 000. Vou colocar aqui no focal, vou colocar 27 milímetros. Vou selecionar a câmera e o target e vou colocar no eixo Z mais ou menos 100 centímetros. Só que agora, para poder fazer os testes de render, eu vou em Configure Viewports, Layout. Vou colocar nesse formato 3 viewports. Coloquei aqui na câmera, porque agora eu quero ter a visualização. Eu vou apertar o F4 para poder só ver o shade. Selecionei a câmera e vou movimentar até conseguir ter uma visão boa. Aqui eu tenho espaço aqui e aqui, só que ficou cortando um pouco nessas laterais. Então eu vou aqui no Shift e corrijo isso. Às vezes até tirar um pouquinho, eu acredito que assim está até melhor. Aqui eu vou no Orthograph, que está aqui. Vou vir no Extend Views e vou deixar como Corona Interactive. Se eu apertar aqui não vai ter nada, porque está tudo preto. Vou no Render Setup. Geralmente eu faço aqui os projetos em HDTV em 2500, mas só que aqui eu vou deixar como Custom e vou deixar de 1 mesmo para poder fazer uma imagem quadrada. Vou colocar 2500 pixels e pronto. Agora aqui eu estou com eu tenho que até corrigir o enquadramento. Acho que vou mudar até um pouco a lente e corrigir o tilt da câmera. E o que falta para a gente é fazer este balcão, colocar essas cadeiras. O banner eu não vou considerar porque não é da montagem oficial, então a gente não precisa representar. E aqui uma prateleira também que eu vou fazer e as luminárias. E o balcão e a mesa. Só que esse balcão e a mesa eu já tenho na minha biblioteca, então eu vou aqui na minha biblioteca, vou aparador e armários, vou colocar como view ícones grandes. Aqui nos tipos de arquivo vou colocar para colocar todos, porque aí eu consigo ver os arquivos max e a miniatura deles. Eu já dei merge desse balcão e ele já está colocado aqui. Aí você poderia dar merge tanto da biblioteca ou quanto também de algum projeto antigo que você tem. Essa facilidade, você não precisa ter que ficar modelando sempre. E agora para as cadeiras, ela veio os dois no ponto 0. Vou colocar aqui para trás, clicar e arrastar com Shift, copiar. Só que agora eu vou fazer copy instance, rotacionar 90 graus, alinhar aqui a mesa, selecionar as duas e rotacionar. Vou selecionar todas essas mesas e fazer um grupo e movimentar este grupo aqui para o centro do nosso projeto. O que a gente precisa agora é fazer esta prateleira, acredito que seja 30 centímetros, então eu vou criar um retângulo aqui nessa malha. E aqui eu coloco 30 centímetros. Vou aqui no painel de modificação, aplicar um extrude, creio que de 1,5 m, e vou alinhar aqui no começo do projeto. Deve ter 1,50 m, mais ou menos, 1,20 m, então aqui eu vou colocar 1,20 m. E aqui para poder fazer este aparador, vou criar um retângulo, e para poder ficar na medida eu vou criar o retângulo assim, alinhado, e essa medida ficou em 0, mas eu posso agora colocar
algo como 8 centímetros. Alinhar na parte de baixo, botão direito, Convert to Editable Spline. Eu peguei o retângulo e converti no Editable Spline. Eu posso vir no segmento e deletar esse segmento que eu não preciso. Vou selecionar este vértex. Eu estou vendo que tem esses pontos de ancoragem aqui. Eu sei que elas estão curvas, então vou selecionar tudo, botão direito, Corner, selecionar os vértices, deixar em line, pegar este vértex, alinhar com o de cima, eles ficaram sobrepostos, eu venho aqui e seleciono os dois e dou um weld. Agora é somente um, vou trazer um pouquinho mais para baixo aqui, e aqui eu posso aplicar um sweep. Vou deixar como cilindro, vou alinhar aqui nessa parte, vou deixar bem menor, né? Coisa de 1 centímetro, acho que já é o suficiente. E agora aqui a gente pode vir aqui nos parâmetros e mudar a direção do sweep. Aqui ele começa como centralizado, a gente pode deixar para dentro. Acredito que aqui ou para fora. O que me incomoda é essa ponta aqui, que eu posso vir aqui em Vertex, selecionar esse ponto, aplicar para poder ver o resultado final com as modificações, vir em Fillet e aplicar um fillet bem pequeno. Pronto, já consegui fazer resultado interessante. Acho que vou deixar em... Acho que acredito que assim vai ser até melhor. E colocar essa aqui como cópia. E pronto, nossa modelagem está feita. Essa é a estrutura, mas agora a gente precisa acrescentar alguns detalhes. Então, aqui uma luminária que também estava na biblioteca. Vou colocar... Tem uma, duas... Vou colocar 4 por... Colocar aqui no montante aqui como instance. Eu vou copiar o modelo e a luz. Eu puxei alguns objetos de decoração da cena, então vou selecionar eles. Só que eu também peguei um montante. Sempre preste atenção na hora de fazer esses tipos de seleção. Vou desselecionar, fechando a janela aqui de seleção com Alt. Desselecionei o montante. Agora eu estou só com os objetos. Vou colocar para cá, próximo da mesa. Vou selecionar a mesa junto, isolei a seleção. Só que para ficar mais fácil, eu vou abrir o plugin e vou colocar tudo como um mesh. Vou fechar por enquanto e vou alinhar eles em cima da mesa. Objetos alinhados, ter um vaso aqui no meio. Então, agora eu vou começar a apertar o F3 para ficar mais fácil. Vou espalhar esses objetos. Caderno aqui, colocar um notebook. Então aqui a gente tem um ambiente. Eu vou agora vou colocar algumas pessoas. Tem até um cara com notebook. Vou trazer em Sitting, esta moça. Eu ambientei aqui, acho que eu vou deletar essa moça, vou deixar só os dois do fundo. E agora eu vou colocar esses dois. Vou apertar o Alt W, vou colocar na pista da câmera. Então coloquei todos esses objetos aqui com as pessoas. E aqui a gente consegue dar uma ambientada na cena, uma humanizada no nosso projeto. Agora que eu já apliquei tudo, eu vou selecionar todos, vou abrir esse plugin e vou colocar os proxies. Com esse point cloud, vou criar as minhas luzes para poder iluminar o ambiente. Eu vou abrir o render setup para poder... Eu vou travar a seleção dessa câmera para poder conseguir renderizar por aqui. Eu vou em Scene, pegar esse cinza e vou dar um overwrite nele. Copio como instância e eu vou fazer um teste para ver como está a iluminação. Vou partir dessa configuração, pode ser que eu precise fazer algum ajuste fino, mas agora, por enquanto, é o suficiente. Eu vou criar uma plane para poder fazer nosso piso infinito, colocar 30 metros por 30 metros. Creio que é o suficiente. Vou fechar esses dois, vou aqui no background. Os backgrounds que nós colocamos, vou pegar esse de cor mesmo, por ser mais simples, ser o mais básico. Então apliquei Shadow Catcher nessa plane, vou abrir o Environment. E para ficar mais fácil, é preto e preto, mas para poder só ficar mais fluido, eu vou deixar o fundo com esse Corona Color. Essa plane eu vou aplicar um shell de 1 centímetro, é o suficiente. Eu posso tirar esse override e ver como é que está funcionando o nosso projeto. O que falta é nesse carpete aplicar o material, então a gente vem aqui nos materiais, puxa um material de carpete e aplica, incrementar com essas luzes. Vou deixar uma luz um pouco quente, que até na nossa referência é assim, e aumentar essa intensidade um pouco e baixar o direcional. Aqui ela até estoura um pouco mais, porém a gente não precisa também estourar aqui no nosso projeto. Eu vou colocar este vaso e esse notebook aqui no balcão recepção também.
Agora, algo que está me incomodando é que aqui, nesse montante, está ficando totalmente preto. Como eu posso fixar isso? Eu primeiro vou mudar de roughness para 1. Só de mudar esse roughness para aqui, para 75, já melhorou bem, que é deixar ele um pouco mais fosco. Eu tô deixando, aqui estava muito reflexivo, ele ficou um pouco mais claro aqui nessa parte de baixo. E eu posso mudar aqui também na Nastros, que nem tanto aqui, talvez zerar também não seria bom. Vou tentar mudar a rotação dele. Não ficou bom, vou deixar no 0 mesmo. E também vou mudar a cor, porque na verdade esse montante geralmente é se a gente for ver, ele é um cinza. Creio que assim a gente está bem equilibrado. Agora eu preciso, e aqui eu vou colocar uma intensidade maior nesta luminária. E aqui em câmera eu vou habilitar o Bloom Glare. Só que a iluminação, vou dar um mode aqui, só que a iluminação amarelada e aqui não. Então vou aumentar um pouco mais para o Bloom parecer mais destaque. Tem um efeito que me agrada, acredito que esteja estourando um pouco essa luz. Eu não quero que estoure, então vou selecionar esta luz, tirar um pouco da intensidade dela. É o suficiente, a gente já conseguiu chegar no resultado. Agora o que falta é colocar a marca aqui. Então vou clicar nessa testeira, vou vir aqui, vou colocar um set number e vou aplicar mais um material. Eu posso pegar este material, eu cliquei no mais para esconder, aperto o shift, arrasto e eu consegui fazer uma cópia idêntica. Eu vou colocar no 3. Eu não vou querer essa color, eu vou querer um bitmap. Peguei minha textura, eu tenho essa daqui. A melhor coisa seria se eu tivesse ela já com fundo branco e aqui o escrito preto, mas eu tenho aqui essa opção de output, colocar para inverter, então a gente já consegue fazer uma edição aqui mais simples. Agora eu tenho já aplicado nesse shader, eu preciso vir nessa testeira, selecionar essa face e aqui no ID configurar para o número 3, então essa face agora vai ter este material. Seleciono esse polígono de fora e coloco ID 3. Agora eu vou precisar dar um VW Map, vou clicar aqui, vou até dar um zoom, ela está distorcida, para não ter esse problema tanto para logos ou quanto para imagens, eu venho aqui nessa opção de Bitmap Fit e selecionar a mesma imagem que eu estou usando. Então ele vai pegar a mesma proporção. Eu posso clicar aqui no gizmo do UVW Map e escalonar. Só que ela está invertida. A gente pode vir nessas opções de flip. Testar aqui no U, já flipei, ele espelhou. Eu vou escalonar até esconder nas duas laterais. Só que como eu já fiz esse modificador, eu posso vir aqui, copiar, vir aqui neste modelo e colar. Então eu não preciso ficar mapeando várias e várias vezes. Então eu já tenho, assim, a minha testeira pronta. Nossa referência não tinha, mas eu vou colocar esses dois refletores aqui para poder iluminar a nossa marca, né? É sempre importante não deixar o logo do cliente apagado. O que estava me incomodando aqui nessa textura, que aqui nós temos o branco. Nessa textura eu tive que fazer uma correção de cor, porque essa textura tá com o branco 255 que eu falei para vocês e o preto 0. Então eu tive que corrigir um pouco para poder ter o albedo correto, que nem eu falei na aula de materiais, para não ficar totalmente estourado. Eu acredito que por aqui essa imagem tá pronta, não tem muita coisa para fazer mais. Eu daria por finalizado. Creio que para o stand básico tá muito bom. Então note que eu coloquei o bloco de pessoas, coloquei cadeiras, coloquei notebook, copo, vasos, coloquei refletores para poder iluminar a marca, porque faz mais sentido. Porém, nesse tipo de projeto, voltando aqui, a gente não tem nem mesmo o refletor para poder iluminar a marca, porque isso é cobrado. Um refletor a mais é cobrado. Se você colocar um projeto e colocar um vaso, pode ser que um cliente pergunte, mas esse vaso está incluso? Se você colocar um notebook, mesmo que seja para ambientar, principalmente nesses projetos mais básicos, o cliente pode perguntar, mas o notebook está incluso, a locação de notebook, porque isso são coisas cobradas à parte. Então, para poder colocar no projeto, para poder explicar para vocês e ambientar, deixar uma coisa agradável para vocês entenderem como eu penso no projeto e a ambientação dele, eu coloquei. Mas se você for fazer um projeto básico, você vai ter que fazer desse jeito o mais simples possível, colocar no 3D somente o que vai ser vendido, porque pode causar uma dor de cabeça para você se você colocar mais coisas do que vão ter de fato. Então o projeto está pronto e para esse tipo de projeto, uma vista já o cliente já consegue ver, não precisa ter mais do que uma vista. Eu vou esconder essas luzes, porém eu vou colocar algumas vistas aqui para você entendendo como é que eu penso minhas câmeras. Eu habilitei aqui na tecla N a animação e agora estou no frame 0, eu vou para o frame 1. E agora no frame 1 eu vou colocar uma outra câmera que é esta vista desta rua. Vou para o frame 2, vou colocar uma outra vista, eu vou selecionar a câmera e a target, Shift A, eu estou no projeto de Align,
Vou clicar nessa travessa, por exemplo, e vou alinhar somente pelo eixo Y. Pronto, alinhei completamente, vou trazer para o meio, vou afastar a minha câmera. Agora que eu já tenho essa vista frontal, eu posso trazer um pouquinho para fora. Creio que essa vista também já seria o suficiente. Vou para o frame 3, vou colocar uma vista interna destas mesas de reunião. Vou até colocar no interativo, vou ter que ligar as luzes, né, para poder ver melhor. Aqui agora eu posso até remover esse tilt e eu vou tentar procurar um ângulo melhor aqui. Pronto, coloquei a cadeira e peguei um pouco deste balcão. Agora eu vou para o frame 4, vou fazer uma vista aérea. Primeiro eu clico na câmera, eu estou com o meu tilt zerado. Vou até clicar no Orbit aqui e fazer a criação um pouco mais livre, para não ficar me prendendo muito a regras. No Orbit, vou afastar um pouco, inclinar essa visualização. Eu fiz uma vista aérea que mais parece uma vista ortogonal. Pronto, aí eu saí da animação com a tecla N, parei, então não está mais vermelho. O que eu gosto é vir aqui nesse relógio e limitar a minha timeline pelos frames que eu fiz. Então eu vou colocar de 0 a 4, cliquei em OK. Agora eu vou no Render Setup, apertei o F10. Agora eu vou aqui no Common, vou colocar para poder renderizar a minha timeline. E o que eu creio que faltou foi uma imagem aqui, ou uma TV. Eu vou colocar uma TV, acho que faltou alguma coisa para poder colocar aqui. Eu vou colocar só para vocês entenderem. Pronto, coloquei uma TV. Só que agora que eu coloquei uma TV, não faz muito sentido eu ter essas luzes aqui no meu projeto. E se vocês repararem aqui nessa planta, eu rotacionei essa mesa para a moça não ficar batendo com a cabeça aqui. E aqui a gente tem até pouco espaço, né? Se a gente tivesse uma recepcionista nessa área, nem teria espaço para poder alocar. Eu vou tirar essa cadeira, então. Eu acabei tirando a cadeira aqui para poder ter uma circulação melhor e até rotacionei para que a moça não batesse a cabeça nessa prateleira. E eu acredito que assim a gente finaliza esse projeto. Se você perceber, é uma estrutura super simples e a proposta é exatamente essa, ser um projeto simples para que alguns clientes que não tenham tanta verba consigam participar das feiras. Eu vou finalizar esses renders e depois volto aqui para poder fazer a planta. E para salvar as imagens, eu venho aqui nesses 3 pontos, eu escolho a minha pasta e o formato. Você pode fazer em JPEG, ela vai comprimir bastante, ou você pode também fazer em TIFF. São essas duas opções. Eu vou fazer em JPEG porque para ser mais fácil pra gente. Tava tão simples o projeto que eu acabei nem mostrando para vocês a minha pós. Eu só habilitei o Blue and Glare. Eu tirei pouca coisa da exposição e no contraste eu trouxe um pouco mais. E pronto, finalizei. E a configuração de render, o limite de noise em 10, o denoise nessa opção, para poder usar inteligência artificial e híbrido, usar o CPU e a GPU. E aqui eu preciso colocar em Tint. Agora o render finalizou, eu vou fazer a planta. Vou clicar nessa viewport da câmera onde está travada. Vou apertar Alt W, vou na vista top, vou vir aqui, vou desabilitar para renderizar as luzes escondidas e vou esconder as luzes. Para esse momento eu vou pegar as pessoas e vou esconder também. Então Hide Selection, agora a gente só tem a estrutura. Vou criar uma câmera, tem a câmera aqui, de qualquer jeito, vou selecionar a câmera e o target, vou selecionar a câmera e o target selecionando na linha, vou apertar Shift A para poder alinhar, vou clicar em qualquer objeto aqui e vou alinhar pelo eixo X. Então, tanto a minha câmera e a minha target alinharam pelo eixo X. Vou dar OK, só deixar centralizado, selecionar a câmera, vir no painel de modificações, descer para projeção. Vou mudar o tipo de perspectiva para ortogonal. Vou selecionar a câmera e apertar a tecla C. Aí eu já vou para a visualização da câmera. Vou apertar o F3 para poder ver melhor aqui. E só confira para ver se o Tilt and Shift está todos os parâmetros zerados. Agora aqui na projeção, eu preciso vir aqui no Ortho View Size e diminuir até que fique enquadrado. Vou apertar o Shift F para poder mostrar a frame onde vai ser renderizada. E aqui a gente já consegue ter a visualização da elevação. Eu vou para a vista lateral, vou apertar a tecla L, vou habilitar a animação. Vou habilitar a animação, quando ficar vermelho, eu vou selecionar esta câmera e no próximo frame, vou colocar no frame 1 e agora vou colocar na parte superior. Agora eu vou apertar o Shift A, vou alinhar por essa testeira, vou colocar em Centers
Center, colocar na vista top, e eu vou rotacionar e vou selecionar a câmera. Pronto, a gente já tem a visualização de cima da nossa vista. Vou selecionar a câmera, venho aqui na parte de Environment e Clipping, vou habilitar e vou colocar para ver em Viewport. Vou colocar na vista frontal para a gente conseguir ver até onde vai fazer o corte. Então eu posso aumentar bastante esse número até aqui, por exemplo. Vou apertar o C, vou selecionar a câmera que eu acabei de criar. E aqui a gente já cortou a testeira e a gente vai ter as imagens. Eu vou pegar essa plane, que é do plane infinito, botão direito, e vou esconder. Notifique que aqui no View to Render está a câmera certa. Eu vou até selecionar essa câmera e colocar a minha câmera para planta baixa. Vou apertar o F10. Aqui eu posso até colocar 5 passos. Venho aqui em Common, como a gente só precisa do frame 0 e frame 1. A gente pode vir aqui em frames 0,1. Então eu vou voltar para frame 0 para ver se está certo. Então frame 0, frame 1. Vou vir aqui na pasta. Vou colocar um outro nome para não ficar igual ao mesmo dos renders. E vou salvar em PNG. Salvei. Pode deixar em 48 bits também. Eu tenho que fazer uma configuração no environment que eu já falei. Eu vou em Scene. Em vez de usar a environment do 3ds Max, eu vou colocar para iluminar com a cor totalmente branca. E para ver preto para a gente poder remover esse fundo. Então vou clicar aqui, vou verificar. Então tem o fundo preto e está iluminado. Vou colocar na elevação a mesma coisa. Então eu posso dar um stop e eu posso renderizar. Acabou o render, eu vou fechar a janela. Depois das imagens colocadas, eu vou criar uma nova layer. Eu travei a seleção e eu falei para vocês como fazer a malha com o retângulo. Então a gente pode colocar cada retângulo por 3 centímetros. Vir aqui, alinhar. Aperto o Alt, quando aparecer 2 ícones, arrasta Shift pressionado, solta e já tem feito a cópia. Você pode apertar o Ctrl D para poder fazer a outra. Como minha layer está com a seleção travada, eu posso selecionar tudo. Aperto o Alt até o ícone mudar, arrasto, é uma movimentação livre, aperto o Shift, ele vai travar na direção que eu quiser. Venho até aqui até encostar, fez a cópia, Ctrl D, a gente consegue fazer essa malha. A gente consegue fazer este tipo de malha, vou selecionar esta malha e vou colocar aqui na minha elevação. Só que aqui eu não preciso dela até o final, eu posso colocar só até onde vai. E aqui eu preciso ajustar melhor a elevação. Agora sim ela está correta. Vou selecionar de novo. E pronto, a grid está feita. Eu posso travar a seleção. Se você quiser, você pode renomear. 2 cliques. Images. 2 cliques. Grid. E agora as informações. Então a gente vem na ferramenta de texto, coloca, clica, só faz um clique, vou selecionar tudo, vou colocar como elevação. Posso trocar esse texto para Arial ou para qualquer um que eu quiser. Vou pressionar o Alt, mudou o ícone, eu posso arrastar, aperto o Shift para manter no mesmo sentido, soltei, 2 cliques. Planta baixa. Posso colocar 3 metros. Se eu quiser, eu posso até colocar uma cor diferente. Posso deixar outro tamanho de texto para não chamar tanta atenção. Agora eu venho aqui, coloco e vou escrever. Vou selecionar tudo, colocar um texto branco para ter mais leitura. Vou colocar esse atendimento aqui, recepção, TV 55 polegadas. Como é uma informação de técnica, eu vou colocar até numa cor diferente. Então agora com a planta finalizada, eu posso vir aqui em File, Export, Export As. Vou colocar aqui na pasta do render. Vou clicar na primeira imagem para ter o mesmo padrão. Ele já colocou aqui para mim o mesmo texto. Vou deletar os números. Colocar a informação que é uma planta.
deixar em JPEG e colocar essa opção de use artboards para ele poder exportar a artboard completa. Dá um export. Vou deixar em CMYK, mas eu prefiro deixar em RGB 150, ok. E aqui a gente tem nossa planta. E nós temos tanto as imagens como a planta. Isso é um tipo de projeto básico que a gente poderia enviar todas essas imagens por e-mail para o seu cliente. E aqui a gente finaliza essa aula. E se você ficou até o final desse vídeo, me ajuda demais. E se você ficou até o final desse vídeo, dá um like, porque me ajuda demais nesse conteúdo. E até uma próxima.